Glória a Deus. Esqueci. Vai logo. Então vamos abrir em Filipenses 4,15. Filipenses 4,15. Olá. Filipenses 4,15. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito ao dar e receber, senão vós somente. Porque também de uma e outra vez mandaste o necessário a Tessalónica. E diz aqui, não que eu procure dádivas, mas procure fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou depois de que recebido Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Glória a Deus pela palavra de Deus, mas muitas das vezes nós usamos versículos bíblicos e temos que perceber o que é que estamos a fazer. É da vontade de Deus nos encher a nossa boca de bens, mas também Ele quer ver o que é que nós vamos fazer. Aqui este versículo 19 não funciona sozinho. Porque o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Glória a Deus. Mas tem que haver a outra parte que eu li para trás. Tem de haver da outra parte com respeito a dar e receber. Deus é um Deus que dá. E espera que os seus filhos façam o mesmo. Amém? Vamos semear em nome de Jesus. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Vamos dizer, Pai, te agradecemos. Não só a oportunidade de semear, mas de estar contigo. Sabemos que não nos falhas e nos abençoas constantemente. Te agradecemos por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao teu nome. Vamos abrir em Mateus 8:25. Mateus 8:25. Muita fé é o título da mensagem de hoje. Antes de começarmos a reunião, quando eu disse o título da mensagem, todos íamos para os outros. É o que tu precisas, é o que o outro precisa. Muita fé. Realmente é verdade. Nós queremos ver a glória de Deus, precisamos de muita fé. Eu quero-vos começar por dar exemplos de homens que Deus, Jesus, chamou homens de pouca fé. Para você entender até que ponto é que Deus quer que nós vamos. Nós pensamos que, quer dizer, quando entramos para a igreja, eu penso que pensamos que temos que ir atrás do prejuízo. O que é que eu quero dizer com isso? Atrás do prejuízo é, temos assuntos para resolver e então vamos buscar Deus para podermos resolver o assunto e sermos abençoados e tudo. Não quer dizer que Ele não resolve e não abençoe. Mas o que Deus quer é que nós sejamos proativos, estemos muito mais à frente daquilo que estamos a passar. Isto quer dizer
que nós temos que preparar o caminho por onde nós vamos andar. Nós temos que moldar, assim como um oleiro molda o barro, nós temos que moldar o nosso caminho. Se não fizermos, depois vamos estar a andar atrás do prejuízo, andar a tentar resolver como os bombeiros a apagar fogos. E não é isso. Nós, como filhos de Deus, temos que estar mais à frente. Jesus estava sempre mais à frente de todos os outros. Jesus sabia o que é que ia acontecer. O Espírito Santo revelava as coisas. Porquê? Porque ele estava em comunhão com Deus e tinha a direção do Espírito Santo. A mesma direção que hoje nos é dada a nós, se nós a buscarmos. Entenda uma coisa, nós atualmente, eu já não sei se é bom ou se não é bom. Eu sou sincero. Atualmente temos muita informação. Muita informação. Temos televisão, internet, todos os meios de comunicação social, como é que se chama redes sociais. Temos muita informação. Mas ouça, a maioria, eu diria 90%, se não mais de 90% da informação que recebemos não nos vai ajudar em nada. E é aqui que eu quero que você entenda. Existe uma razão porque é que Jesus chamou homens, uns de pouca fé, outros de muita fé. Porque é que agarrou e uns dizem, vocês não têm conhecimento suficiente, não têm, andam comigo e não veem as coisas. E a minha pergunta é, e nós estamos a andar com Deus? Nós estamos a ler a palavra de Deus para termos mais e mais conhecimento. Ouça, você precisava de ter mais de 90% do conhecimento de Deus para, neste mundo, ter muita fé. Mas, no entanto, ela começa pequenina, como um grão de mostarda. Mas depois você tem que dar crescimento a essa fé. Por exemplo, nós vemos homens e mulheres musculadas, mas aqueles músculos não apareceram lá por acaso. Foram trabalhados. Houve trabalho a ser feito. Houve ginástica que foi muito feita, houve horas a fazer ginástica para poder fazer o que faz. O mesmo faz quem vai às Olimpíadas, os ginastas, todos têm muito trabalho. E todos nós queremos ter Deus na nossa vida, queremos ter muita fé, mas não queremos ter o trabalho de ter muita fé. Há coisas que nós temos que parar de ouvir. Há coisas que nós temos que parar de seguir para nos enchermos de fé. A fé divina, a fé que nos torna realmente, verdadeiramente um filho de Deus, fazendo os mesmos milagres que Jesus fazia. E você pode dizer, mas eu não preciso fazer milagres. Mas ouça uma coisa, você é um testemunho no mundo. Você é um testemunho de Jesus no mundo. As coisas não acontecem para as suas mãos, os milagres não acontecem. Se a sua vida não é transformada por Deus, que testemunho é você para os outros? Mateus 8, 25. O que é que aconteceu até aqui? Jesus virou-se e disse assim, passem para a outra banda. E ele entrou para dentro do barco e deitou-se e adormeceu. Só que o mar, toda aquela água estava a ser agitada por muito vento, por uma tempestade, e eles estavam aflitos e foram acordar Jesus. E agora vejam a resposta de Jesus. Mateus 8, 25. E os discípulos aproximando-se e o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos, salva-nos desta tempestade, salva-nos desta circunstância. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? E então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Ele chamou homens de pouca fé. Ele não chamou homens sem fé. Chamou homens de pouca fé.
Isso quer dizer que eles tinham a fé, mas não tinham a fé suficiente. Eles tinham a fé para andar com Jesus. Eles tinham a fé para frequentar uma igreja. Eles tinham a fé para crer que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Mas falta-lhes mais fé para que os milagres possam começar a acontecer nas suas vidas. A determinação de andar com Deus, de confiar em Deus e saber que é Ele que faz todas as coisas. Ele te chamou homens de pouca fé. É impressionante. É impressionante. Eu vou-vos ler vários versículos bíblicos. E o que é mais impressionante é que aqueles que andaram com Jesus, esses, Jesus fala várias vezes que eles eram homens de pouca fé. Mas aqueles que não andaram diretamente com Jesus, que só ouviam falar de Jesus ou sabiam dos milagres que estavam a acontecer, que não os viam em direto como os discípulos viam, a esses Jesus chamou homens de grande fé. Estranho. Então, por isso é que muitas vezes isto acontece. Pessoas que acabam de chegar à igreja são curadas e libertas e outros que já estão na igreja às vezes não são. Você diz, mas porquê? Deus não ama a todos da mesma forma? Claro que ama. Mas é que um agarrou, teve uma fé, uma confiança em Deus que ali ia operar, e outro põe dúvidas. Uma das coisas que nós temos que aprender para andar com Deus é as coisas não vão acontecer como nós queremos. Ponto. Final. Entende? As coisas não vão acontecer como nós queremos. Isto quer dizer, para a solução de qualquer problema da nossa vida ou circunstância que estivemos a passar, não é da maneira que queremos. Isto tem que ficar ponto assente. Porquê? Ele é que é Deus, não somos nós. É a vontade dele, não a nossa. Nós pedimos, ele nos ouve e responde como ele quer. Você tem que entender isto de uma vez por todas. Você não pode, quer dizer, não vai conseguir controlar a sua vida. Vai conseguir mudar as circunstâncias na sua vida orando a Deus, mas é Deus, no seu infinito poder e da sua infinita sabedoria, que vai operar em nós da forma que Ele acha melhor para nós. Muitas das vezes, quando nós estamos a passar por circunstâncias e as coisas não acontecem como nós queremos ou desejamos, pensamos que Deus já não nos está a ouvir, Deus já não nos está a abençoar, que Deus já não está a mudar a nossa vida como nós queremos. No entanto, Ele está a fazer à maneira dele, não a nossa. De uma vez por todas, você tem que entender, Ele é que é Deus, não somos nós. Se você entender isto, você vai perceber muitas das coisas que acontecem. Você pensa que a solução para determinado problema é desta forma, e então tem que ser, e quando não acontece desta forma, você desilude-se. Você agarra e diz, não, Deus comigo não faz nada. Então você está a se afastar completamente de Deus. Eu sei de pessoas que se afastaram da igreja porque as coisas não correram como elas queriam. Porque Deus não fez exatamente como eles queriam. A cura de algumas pessoas não vai acontecer assim. Embora pode acontecer, mas não vai acontecer instantaneamente. Algumas curas não vão acontecer instantaneamente. Porquê? Não sei. Mas sei que Deus cura. E sei que Deus abençoa. Eu dou muitas das vezes este exemplo porque eu acho que é um exemplo muito grande. Um homem que ressuscitou perto de mais de 30 pessoas. Está comprovado, com médicos ao pé e tudo. Ressuscitou mais de 30 pessoas dos mortos.
Este homem orava para as pessoas eram curadas. Curadas de cancro, curadas de toda a espécie de males, libertas. Glória a Deus, Deus operava através deste homem poderosamente. No entanto, quando o seu corpo foi tocado, ele teve 3 anos a orar. Ouçam bem, 3 anos. E, no entanto, ele orava pelas pessoas e as pessoas instantaneamente eram curadas. Ou, mais tarde, eram curadas. Ele era capaz de orar, por exemplo, de manhã e à tarde a pessoa ficava curada. Mas, no entanto, quando aconteceu no corpo dele, teve 3 anos, ele orou 3 anos até ficar completamente curado. Isto é para você perceber que é a vontade de Deus e não a sua. Que tem de haver fé para nós próprios, para perseverar na palavra de Deus, perseverar em Deus, não dar ouvidos a outras coisas. Não foi por acaso que quando Deus chamou Josué, quem era Josué? Josué era um escudeiro de Moisés. Moisés foi aquele que tirou o povo do Egito e o levou para a terra prometida, até às portas da terra prometida, porque ele próprio não entrou lá na terra prometida. Quando Moisés, ele, o escudeiro dele, andava sempre com Moisés. Havia alturas onde estava dentro da tenda da congregação, da tenda onde Deus se manifestava, Moisés ia e estava lá ele, Josué, e Deus se manifestava a Josué, falava com Moisés, e Moisés ia falar ao povo, e Josué continuava dentro da tenda, na presença de Deus. Este homem foi escolhido, mas no entanto, apesar de tanta comunhão que ele tinha também com Deus, ele quando foi escolhido, Deus lhe disse: preserva na minha palavra. Preserva em ler a minha palavra. Tem cuidado em fazer conforme diz a minha palavra. Lê, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente conduzirás. Ele estava a dizer, tem cuidado. Tu tens de ter cuidado com o que ouves. Tens de ter cuidado com o que vês, porque vai influenciar a tua vida. Nós queremos as bênçãos, mas não queremos o trabalho para atingir essas bênçãos. Por isso é que às vezes não recebemos as bênçãos. Porque existe um trabalho. Esse trabalho é agarrar, ouça, eu tenho que orar para libertar a minha mente. Eu oro várias vezes a dizer, eu levo todos os meus pensamentos cativos à palavra de Deus e ao Espírito Santo de Deus Altíssimo. Eu digo isto várias vezes. Porquê? Para que da minha mente não fique coisas a atrapalhar aquilo que eu preciso de fazer para com Deus. Entendam uma coisa. Para eu poder receber direção de Deus, eu tenho que estar quieto e afastado de tudo o que não é de Deus. Mas você precisa também. Você precisa de se afastar do que o mundo diz. Ouça, o mundo, o que é que eu chamo o mundo? O que é o mundo? O mundo são todo o resto das pessoas que não têm Deus. O mundo vai dizer sempre que você não vai conseguir. O mundo vai sempre deitá-lo abaixo. Mesmo que sejam pessoas suas amigas. Infelizmente, a influência que o diabo faz nessas pessoas, muitas das vezes é grande. E você diz, não, mas as pessoas têm o diabo. Não, as pessoas não têm o diabo. Mas são manipuladas perante os pensamentos que têm. Muitas das vezes vem informação chegar até nós que não era para chegar, mas que chega até nós. Não sabes o que é que aconteceu a tal. Não sabes o que é que aconteceu ao fulano de tal. Aconteceu-lhe isto. Ele teve uma dor, teve assim, ficou assim e depois aconteceu-lhe isto. E você tem a mesma dor e começa a pensar, se calhar está-me a acontecer o mesmo. É isso que o diabo quer que você faça. Enquanto a sua reação devia de ser o que a palavra de Deus diz. Não, nenhum mal me sucederá. Nem praga alguma chegará até mim. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito. Eu não sou atingido. E só você ler, só você ouvir muito da palavra de Deus
é que faz com que a sua reação seja assim e não seja a reação igual à que os outros fazem. Só se fala com um cristão, aquele que aceitou Jesus no coração, aquele que anda com Deus, aquele que frequenta a igreja, você fala com ele. E você, ao falar com ele, e há qualquer coisa que lhe acontece na vida, se a sua reação não for declarar a fé e a palavra de Deus, nós sabemos logo que o tempo que ele tem com Deus é muito pouco ou nada. Ele não está a fazer os exercícios físicos que devia de fazer para andar com Deus. Ele se calhar está a ouvir mais outros meios de comunicação social, outras coisas, do que está a ouvir Deus. Ouça, a palavra de Deus é um livro tremendamente positivo. Ouça, mesmo grande a nível positivo. O povo que Deus tirou do Egito, que eram escravos, esse povo levou, fez-o passar no meio do Mar Vermelho sem lhes acontecer nada, fez coisas espetaculares na vida deles. Eles viram as pragas do Egito que aconteceram para eles não saírem, porque Deus queria os tirar de lá. No entanto, Deus tirou-os da escravatura, mas agora tinha que ser eles a tirar a escravatura dentro deles. E eles não conseguiram. Eles duvidaram de Deus. Por isso perderam na vida. E andaram 40 anos no deserto. E a nova geração foi uma geração que andou com Deus sempre. Que confiou em Deus. Que vencia batalhas porque Deus era com eles. Essa geração nova que entrou, essa geração entrou na terra prometida e conquistaram. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Nos tornar uns conquistadores nesta terra, vencedores a todos os níveis. Mas para isso, a nossa forma de pensar tem que mudar, a nossa forma de agir tem que mudar, a nossa forma de falar tem que mudar. Só assim você se torna um mais que vencedor. Não é que Deus não queira operar na sua vida, mas Ele só se vai operar através da fé. Veja aqui o que está aqui escrito. Vamos abrir em Mateus 15, 25. Mateus 15, 25. Eu disse 25, não sei. Eu peço. Eu disse 25. No 22, vamos começar no 22. Eu peço desculpa porque, embora é um pouco extenso, eu sei que é um pouco extenso, mas é para você entender o que é, quem é esta mulher. Esta mulher não é israelita. Esta mulher é uma estrangeira. Normalmente os estrangeiros não adoravam a Deus como os israelitas adoram. Porquê a diferença? É muito fácil. Os estrangeiros normalmente adoravam imagens que nada têm a ver com Deus. Adoravam às vezes mais do que um Deus que nada tem a ver com Deus, porque o Deus é só um. E não tinham outras imagens, outras coisas, outros santos, outros não sei o quê, não tinha nada disso. Os israelitas acreditam num só Deus, o nosso Deus. Só que eles não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, por isso nós nos tornamos cristãos e eles continuam judeus. É a diferença. Agora, entenda que esta mulher é mulher estrangeira e veja toda a conversa, tudo o que aconteceu, para você entender porque que Jesus fez o que fez. Portanto, Mateus 15, 22. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercaneias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi,
tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu uma palavra, e os seus discípulos chegavam-se ao pé dele, rogavam-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele estava a dizer, Jesus estava a dizer: eu só venho para os judeus. E você diz: então, mas a intenção de Deus no princípio, ou como tudo começou, era para que o povo se voltasse para Deus com a chegada de Jesus. A intenção era essa, e depois espalhar para o mundo. Por isso é que ele diz: eu venho primeiro para os meus, para os judeus, para aquilo que eu fui enviado. Jesus nasceu judeu. Foi para esses que eu fui enviado, não foi para os outros. Você pode pensar: mas isso é um discurso duro, ela precisava de ajuda. Mas você não está a entender. Vamos continuar a ler e você vai entender porque que as palavras de Jesus. E então chegou ela e o adorou, no versículo 25. Então chegou ela e o adorou, e dizendo: Senhor, socorre-me. Primeiro, estando a chamar de Senhor, já estava a dizer a ele que acreditava nele e que o reconhecia como Senhor. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. O que é que Jesus estava a dizer? Não é bom tirar pão dos judeus e dar a vocês, que são cachorrinhos, são cananeios, têm outros povos, têm outras culturas, têm outras formas de operar. E vejam o que é que esta mulher respondeu. Esta mulher não se ofendeu. Ouçam, esta mulher não se ofendeu. E aqui é uma grande lição. É uma grande lição. Porque às vezes há muita gente que se ofende dentro da igreja. Que se ofende porque não lhe dão a devida atenção, porque não o reverenciaram, porque não falaram com ela. Mas você está à procura de quem? De alguém dentro da igreja ou de Deus? É que muitas das vezes as coisas que acontecem é Deus realmente a tentar mostrar a si que você não está certo. Porque todos nós, infelizmente, temos erros. Todos. Todos nós operamos de formas erradas, às vezes. E nós temos que entender, nós estamos a buscar a Deus, não estamos a buscar a homem. Veja o que está aqui. E ela, no versículo 27, e ela disse: sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que saem das mesas de seus senhores. O que ela respondeu foi: realmente, Jesus, tu vieste para os judeus, e eu sei que para ele viestes, mas que às vezes transborda a glória que sai do que tu fazes para com eles, e saem migalhas realmente. E dessas migalhas são o suficiente para curar a minha filha. Era isto que ela estava a dizer. Ela estava a dizer que as poucas migalhas que caem da unção que sai de Jesus, que cura os judeus, é o suficiente para curar a filha dela. O pouco que transborda da glória de Jesus é o suficiente para curar. Agora vejam a resposta de Jesus no versículo 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Ouça, esta mulher era uma cananeia, uma estrangeira. Era alguém que não buscava como os judeus buscavam a Deus, que às vezes até buscavam outros deuses. Mas esta mulher, ao dizer Senhor, reconheceu que Jesus era Senhor, reconheceu
a divindade de Jesus, o poder que estava em Jesus. Ela, apesar de Jesus agarrar e não responder, que era de propósito, queria ver até que ponto é que a mulher queria ir. Se ela ia continuar a perseverar, se ela ia continuar a não largar Jesus. Mas depois disso, Jesus agarra e ainda diz assim, mas não é bom tirar dos coisas e dar aos cachorrinhos. Não é bom tirar da mesa, não é? E respondeu, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. A mulher podia ficar ofendida, disse, mas está-me a chamar de quê? Cão? Ela não tomou isso como ofensa. Ela queria a bênção, não importa o que tivesse que passar, não importa o que tivesse que ouvir. Ouça, na sua vida vai haver muitas vezes pessoas que vão chegar ao pé de si e vão dizer não. Não é possível, não dá, não há solução. Vai haver montes de vezes na sua vida assim. Agora você vai dizer o quê? Vai aceitar aquilo que lhe dizem? Ou vai dizer, não, Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim? Qual é a sua resposta à situação que lhe estão a dar? A resposta desta mulher foi dizer, realmente, respondeu, é o que ela disse, mas Senhor, também os cachorrinhos comem das migalhas. Apesar de eu não buscar a divindade como os judeus buscam, eu também posso ter Jesus no meu coração, eu também posso ter as migalhas que saem da mesa dos judeus e ser abençoado. O que a mulher estava a dizer, bastava um pouco, Senhor, do que tu tens, da tua glória, do teu poder, é o suficiente para curar a minha filha. Por isso é que ele chamou grande fé. Porque esta mulher não largou, não desistiu, apesar de tudo era contra ela. Ela não era judeia, ela não era, ela agarrava Jesus, não lhe respondeu. Apesar de tudo isso, ela não desistiu. E cabe a cada um de nós fazer o mesmo, não é para desistir, nunca. Deus nos dá garantias que nos cura, que nos abençoa, que nos liberta. Mas se você desiste, se você dá ouvidos ao que o mundo diz, você vai perder. Ela não deu ouvidos, mesmo quando Jesus agarrava e sendo as próprias palavras de Jesus e dizia que ela não ia conseguir, que ela não ia vencer e ela não desistiu. É muito parecido àquilo que eu já li várias vezes sobre aquela mulher que pedia justiça ao juiz injusto. Ele fez justiça porque ela não o largava. E nós temos que fazer o mesmo. Nesta terra nós foi-nos dado para vencer. Não foi por acaso. Ouça, ainda há pouco tempo eu ouvi uma igreja chamar que todos somos filhos de Deus. Não é assim. A palavra de Deus diz lá em João, eu acho que é João 12, diz que a todos quantos o receberam foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador no seu coração? Você fez a oração e diz, Pai, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, aceito que Ele foi à cruz em meu lugar. Você orou isto? Você orou? Bem-vindo à família de Deus. Se você não orou, você não é um filho de Deus. Você não é um filho de Deus. E eu só estou a dizer o que a palavra diz. Então mesmo sendo filho de Deus, agora, você que é uma nova criatura em Deus, você que começou algo novo a partir daí, você renasceu no seu espírito e você só disse umas palavras, mas você aceitou Jesus no seu coração. A partir daí começa uma transformação em si. Mas você tem que perceber que essa transformação só é feita você perceber que tem que fazer alguma coisa para que isso possa acontecer. A sua vida não mais será a mesma, mas tem que haver da sua parte alguma coisa. As coisas não são automáticas. Você aceita Jesus e pronto. E a partir daí
sua vida fica tudo bem, está tudo bem, e você faz o que quer, da forma que quer. Não, está completamente errado. A partir daí, você começa a ser treinado para você saber e conhecer daquilo que você se deve afastar e daquilo que você deve trazer para a sua vida para poder ser abençoado. Eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que os objetos que entram em minha casa, eu tenho que orar por eles. Eu tenho que quebrar a maldição sobre eles. Você dizer quebrar a maldição sobre objetos? Sim, sim, sim. Há coisas que vendem muito, que há pessoas que se consagraram para que o diabo pudesse as vender muito. Você tem que quebrar essa maldição antes dos objetos entrarem em sua casa. Você, antes de comprar, seja o que for, você devia de orar a Deus, buscar a direção de Deus, se é da vontade de Deus, que você compra aquilo ou não. Sabe porquê? Porque Deus sabe de onde é que vêm aquelas coisas, de onde é que vêm os objetos, de onde é que vêm as coisas, como é que vêm, qual é o sítio que você deve ir, qual é o sítio que não estão a fazer nada. Eu já entrei num estabelecimento e eu quando entrei lá e não me sentia bem, e eu não sabia o que era. Parecia que estava cheio de dores de barriga e eu disse, eu não me sinto bem aqui. Passei por um sítio e parece que ainda apertava mais. Mal saía à porta do estabelecimento para a rua, parou tudo, as dores. Tinham feito alguma coisa dentro daquele estabelecimento e não tinha nada a ver com Deus. O diabo vai tentar influenciar este mundo. Vai-se tentar voltar contra nós. Vai tentar toda a sua influência. Ele é um tentador por natureza. Ele vai tentar influenciar-nos para o mal. Quê? Para fazermos o mal? Muitas das vezes não é para fazermos o mal, é para não irmos atrás do bem. Para não irmos atrás de Deus. Não, isto não é para ti. Isso andar em fé não é para ti. Isso teres confiança que Deus vai operar, porque é que Deus vai te ouvir? Você sabe quantos versículos existem na Bíblia? Eu não sei quantos, mas sei que são muitos. Que existe na Bíblia em que Deus diz: eu sou contigo. Eu não te deixo. Eu vou te abençoar, eu vou te ajudar. Você sabe que o povo, os judeus, se afastaram de Deus e várias vezes Deus voltou a falar com eles. O exemplo de Isaías e Jeremias, entre outros profetas, era daqueles profetas que agarraram e falavam com o povo e diziam: voltem-se para Deus, tornai vós para Deus, que Deus tornará para vós, voltem-se para Deus. E o povo achava que era melhor buscar outras coisas. E o que é que aconteceu? Caiu a maldição sobre eles. Não por culpa de Deus. Eles é que se afastaram de Deus. Isto é a mesma coisa. Se você pensar em Deus como um chapéu de chuva, é aquele que protege da chuva. Mas se alguém disser, não preciso de andar debaixo do chapéu, vai-se molhar. A culpa é de Deus. Não, ele quis ir para a chuva. Muitas pessoas atuam assim. Não, eu já vou à igreja, eu vou ao domingo à igreja, vou à sexta-feira, eu já faço isto e aquilo, pronto, não preciso fazer mais nada. Você não está a entender. Você precisa de Deus na sua vida. A todo momento, a cada segundo, sempre. É Ele que vai ajudar e à medida que você o busca, Ele está consigo. E a partir daí começa a dirigir a sua vida e a mostrar-lhe o que é que deve ou não deve fazer. Eu sei, você vai dizer, mas isso é muito estranho. Eu sei. Nós nunca pensámos Deus desta forma. Pensamos Deus lá longe, bem longe, em que a gente ia lá, chegávamos ao pé dele, pedíamos coisas e ele operava quando queria, operava quando não queria e depois nós continuávamos a fazer a nossa vida, a dar os erros todos, a dar as cabeçadas todas e depois voltávamos outra vez a Deus, a pedir coisas e ele estava longe. Não, isto não é Deus. Deus quer estar ao pé de nós, quer estar connosco sempre. Eu desde que aceitei Jesus, eu tinha um trabalho que da meia-noite às 6 da manhã trabalhava todos os dias, menos um dia por semana, que era a minha folga,
E eu conduzia sozinho durante a noite. Uma profissão considerada por muitas seguradoras onde não querem dar seguro a essas pessoas. São guardas noturnos, não lhes querem dar seguro. Porquê? Porque é uma profissão de alto risco. Porque trabalham sozinhos, são eles sozinhos a trabalhar. É uma profissão de alto risco. Desde que eu aceitei Jesus, eu nunca mais tive receio. Eu lhe posso dizer que eu conduzia o carro e parece que sentia alguma coisa sentada ao meu lado. Nunca mais eu tive receio. E você tem que entender, Deus, a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se à volta do justo. Você tem anjos que estão sempre consigo a guardá-lo. E você diz, então, mas porquê que algumas coisas acontecem? E o que é que você está a fazer? O que é que você está a fazer para que isso não aconteça? O que é que você está a mudar na sua vida para que isso não aconteça? Então o que é que eu tenho que fazer? Há muitas coisas que você tem que fazer. Veja o que é que tem em casa. Começa por aí. Começa por aí. Ah, mas deram-me isto era de meu avô, era de bisavô, deram isto, é uma relíquia e coisa. Ouça, essa relíquia não está a trazer bem na sua vida. Mande isso fora. Ah, mas é uma recordação, mande fora. Eu vou-lhe contar uma coisa. Nós todos conhecemos, eu falei já várias vezes sobre, em Gênesis 12, Deus chama Abraão para sair de casa do pai. E Abraão sai, ele, os servos dele, a mulher, e leva também um sobrinho que se chama Ló. Abraão não questionou, só obedeceu. Mas sabe porquê que Deus o mandou sair de casa do pai? Porque o pai fazia imagens de escultura. O pai adorava a outros deuses que não o Deus verdadeiro. Por isso, ele teve que sair de casa do pai. Ai, então, mas o amor... Eu amo muitas pessoas. Principalmente a minha família, claro. Mas entenda uma coisa. Eu não posso pôr nada entre mim e o meu Deus. Se essas pessoas cultuam a outro Deus que não o meu Deus, será que elas vão trazer benefício para a minha vida? Não vão. Só me vão prejudicar. Ah, então você vai se afastar dessas pessoas? Vou. Não quer dizer que eu não as amo. Mas eu não posso. Eu tenho que ter Deus na minha vida, constantemente. Isso quer dizer que não me vou dar mais com essas pessoas? Não, posso dar, ajudar, fazer tudo por essas pessoas. Tudo. Mas elas não podem fazer parte da minha vida. Porque elas não têm Deus na sua vida. Você entende? Isto pode parecer muito duro, mas é a sua família. Mas é o meu Deus. Há muitas pessoas que não entendem até que ponto é que Deus vai. Só se agarrar no Êxodo 20. Está lá escrito, não farás para ti imagens de escultura de coisas que há no céu, na terra ou debaixo da terra. Não farás para ti imagens de escultura de coisas que há no céu, imagens que há no céu, imagens que há na terra, imagens que há debaixo da terra. Porque se o fizeres, eu visito a maldição dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração. Quer dizer, se eu deixar entrar na minha vida
coisas de imagens, coisas que nada têm a ver com Deus e que são contrárias à vontade de Deus, eu não vou só prejudicar a minha vida, como a vida dos meus filhos, a vida dos meus netos, a vida dos meus bisnetos. Eu vou influenciar a vida deles todos. E não vai acontecer enquanto eu estiver a vigiar. Será que essas pessoas querem mal? Claro que não querem. Querem o bem. Eu sei disso. As pessoas querem o bem, as pessoas são familiares, querem o bem, querem coisas, mas estão fora da vontade de Deus. E estando fora da vontade de Deus, só estão a prejudicar e não estão a abençoar. Cada vez que alguém ora a outro Deus, que não o meu Deus, a meu favor, só me está a prejudicar a mim e não me está a beneficiar em nada. Porque eu não recorro a outro Deus senão ao meu Deus. Então você tem que entender, há uma escolha. Não é por acaso que Jesus disse, não pensem que vim trazer paz, eu vim trazer espada. Porque vai haver divisão na família. Porque vai haver divisão entre aqueles que querem realmente seguir a Jesus e os que não querem seguir. Aqueles que acham, então, mas eu não fui assim ensinado pelos meus pais, não fui assim ensinado pelos meus avós, não fui assim ensinado pelos outros. Não é assim. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não conhece a verdade, você realmente nunca será liberto. E vai ser preso aos conceitos deste mundo, às ideias deste mundo, como o mundo funciona, como as pessoas dizem, o que dizem, a forma como pensam, vão nos influenciar a nossa vida. E você tem que decidir de uma vez por todas. Ou você tem Deus na sua vida ou não tem. E ter Deus na sua vida vai obrigar a mudar muita coisa. Pode ser uma visão muito radical. Realmente é. Eu nunca disse, e volto a dizer, eu nunca disse para você se deixar de dar com essas pessoas. Nunca disse para você não ajudar essas pessoas. Não foi isso que eu disse. Eu disse que você tem que se afastar dessas pessoas. Ajudá-las no que pode, fazer o que pode, mas não deixá-las ser participantes na sua vida. Porque senão você vai ser prejudicado por isso. Você vai dizer, mas como é que isso é possível? Ouçam, não fui eu que escrevi a palavra de Deus. E graças a Deus que não. Vamos lá abrir em Êxodo 20. Êxodo 20. Êxodo 21, versículo 1, é as tábuas da lei. O povo precisava de direção. Êxodo 21. O povo precisava de direção. E então o povo ficou no sopé da montanha, ficou na parte de baixo da montanha. Moisés subiu com Josué, Josué ficou a meio e Moisés subiu até à presença de Deus. E na presença de Deus foi escrita umas tábuas em pedra, escrita pela mão de Deus, onde estava a lei de Deus. Os 10 mandamentos. Agora eu quero que você ouça o que é que os 10 mandamentos dizem. Porque cada vez que eu falo 10 mandamentos, toda a gente diz, pois não adulterarás, não furtarás, estes dois, então toda a gente diz. Não adulterarás e não furtarás. Não dirás falso testemunho. Estes 3 mandamentos toda a gente diz. Mas eu quero-vos ler o que é que começa os mandamentos. A lei vinda do próprio Deus para o povo. Veja o que é que diz. Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus,
que tirei da terra do Egito, da casa de servidão. E começa a dizer, não terás outros deuses diante de ti. Quem é que é Deus? É só um. E só um adorarás. Não terás outros. A mim uma vez perguntaram-me sobre uma imagem de escultura. O que é que tu pensas de tal... Eu não quero dizer o nome sequer. O que é que pensas sobre tal coisa? E eu perguntei à pessoa, desculpa, tu és cristão? Sou, sim, senhora. Foste batizado? Foi, sim, senhora. Em que nome foste batizado? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a esses adorarás e só a esses. E a pessoa ficou a olhar para mim. Agora veja, versículo 2, eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito, da casa de servidão, não terás outros deuses diante de mim. Agora veja o que é que diz o versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há acima nos céus. O que é que há nos céus? Bem, agora naquela época não havia, mas agora há aviões, há drones, há qualquer coisa. Mas eu estou a falar, na altura era animais. Era pássaros, águias, pronto, pássaros de grande porte, aves. Ele diz aqui, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há acima nos céus, nem embaixo na terra. O que é que há na terra? Todo tipo de animais, quadrúpedes, e não só, humanos. Não os farás para ti imagem de humanos, não farás para ti imagem de animais. Veja o que é que tem, nem nas águas debaixo da terra. O que é que há nas águas? Peixes, grandes, pequenos, baleias, todo tipo. Não farás para ti imagem de escultura. Agora veja o que é que está a seguir. Agora veja o que é que diz a seguir. Não te encurvarás a essas imagens. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. O que é servir a essa imagem? Trazer ofrendas a essa imagem. Fazer preces perante essas imagens. Dobrar o joelho e pedir coisas a essas imagens. Criadas por homens e não criadas por Deus. Porque Deus não faz imagem. O nosso Deus é invisível. Não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, visita a maldade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Cada vez que você adora uma imagem que nada tem a ver com Deus, você está a aborrecer Deus. Isso quer dizer que a presença, a glória, o amor de Deus saiu da sua vida. E agora você está à mercê de todas as circunstâncias sem Deus na sua vida. E diz no versículo 6, e faço misericórdia aos milhares daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você ouviu os primeiros dos mandamentos. Depois mais abaixo, aí sim, não tomarás o nome de Deus em vão, não entrarás do sábado, 6 dias trabalharás a tua obra, no 7º dia descansarás. 6 dias o Senhor fez, honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho para o teu próximo. Só depois é que vem o resto. O primeiro dos mandamentos é não farás para ti imagem de escultura. Algumas pessoas dizem, mas porquê é que isso me acontece? A minha resposta quase sempre é, o que é que você tem em casa? Vi uma pessoa que tinha aceito Jesus. Ele virou-se para mim e disse-me assim, eu não sei, há qualquer coisa cá em casa que eu não me sinto bem quando chego a casa. Eu disse, tens de ter aí qualquer coisa em casa. E não sei, não sei. Eu olhei quando passo principalmente ali no armário. Vai à procura nesse armário, busca o armário, revolta o armário todo, tira tudo o que lá tem e vê. Ele agarrou, tirou e ligou para mim e virou-se para o armário e descobriu o que é que eu lá tinha.
Eu tinha lá vídeos, discos de vinil, onde tinham Iron Maiden, por exemplo, que nada tem a ver com Deus e até falam contra Deus. Ele agarrou e diz que ele acho que morava no primeiro andar, agarrou nos discos e até foi logo para o primeiro andar para o chão. Partiu logo aquilo tudo. Mas você está a ser radical. Não, eu quero Deus na minha vida. Você não quer? Problema seu. Eu quero. Eu quero ter Deus na minha vida. Isto é ser radical, eu vou-lhe explicar. Eu amo muito a minha família. E quem lida comigo sabe. Meus filhos sabem, só o que eu não posso. Mas eles têm que entender uma coisa. Eu não sou Deus da vida deles. Eles têm que buscar a Deus. Eles têm que andar no caminho de Deus. Porque se não andar vão ter problemas. E eu nada posso fazer. Porque eu não vou conseguir fazer nada. A única coisa que eu posso é orar por eles. Para que eles mudem. E mudem a decisão que tomaram e mudam para uma decisão melhor. E serem abençoados. Porque se não o fizerem, vão trazer maldição para as suas vidas. O problema é que não vão trazer maldição para as suas vidas só. Vão trazer maldição para eles, para os filhos deles, para os netos deles e para os bisnetos deles. Eu amo a minha família. Mas cada um deles tem que buscar a Deus. Cada um deles tem que se virar para Deus. Tem que agarrar e levantar-se. Quando se levanta tem que dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Ajuda-me no meu dia. Ajuda-me a andar contigo. Ajuda-me a perseverar contigo. Porque você andando com Deus só vai ser abençoado. Garantidamente só vai ser abençoado. Eu este sábado, eu queria tomar uma decisão. Eu queria que acontecesse uma coisa à minha maneira. Eu achava que era assim, que era melhor. E não aconteceu. E eu percebi porquê. E ainda bem que não aconteceu. Ainda bem que não aconteceu. Porquê? Porque vou ser mais abençoado. Às vezes não é como nós pensamos que as coisas vão acontecer assim, desta forma. Você diz, não, assim vou ser abençoado, vai correr tudo bem. Não vai, não. Deus sabe mais do que nós. Muito mais do que nós. E se você deixa Deus controlar a sua vida, se você deixa Deus andar consigo e moldar a sua vida, vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Não é por acaso nós estamos a falar de muita fé, mas há coisas, há impedimentos que nós temos tirado da nossa vida. Nós temos que... Ouça, você está ao telefone... Graças a Deus que há pessoas que eu já não falo ao telefone. Não quero mal a ninguém, mas há pessoas que não... Eu tinha, cada vez que eu falava com alguém ao telefone, eu tinha que ter muito cuidado com o que falava. Sabe porquê? Porque eu posso sem querer estar a concordar com essa pessoa. A pessoa do outro lado está a dizer, pois, aconteceu isto, aconteceu aquilo, e pode acontecer a todos nós. E depois você do outro lado diz, pois é, você acabou de concordar com essa pessoa e está a trazer problemas para a sua vida. Ah, mas eu não quero, mas você disse que pois é. E você diz, mas eu não fiz por mal. Mas se alguém diz que você fez por mal, claro que você não fez por mal, então tenha cuidado com o que fala. Não concorde com as outras pessoas. Ouça, e cada vez que me englobam, não, isto pode acontecer a todos. E eu digo logo, a mim não. E eles, a tu não. Então, mas julgas-te especial? Sou. Garantidamente que sou. Se eu tenho Deus na minha vida, sou especial. Mas isso é ser muito arrogante. Não, é ter Deus e conhecer os seus direitos em Cristo Jesus. Isto é a mesma coisa que você ir a tribunal e sabe os direitos que tem, e então perante tribunal e com o juiz, com o advogado como deve ser, ele declara os direitos ao juiz e mostra ao juiz porquê.
E eu mostro porquê. Que a palavra de Deus diz que eu sou abençoado ao entrar e ao sair de todo lugar. Eu sou abençoado. Quando os outros dizem, não, isto pode acontecer a todos e pode acontecer a ti, eu digo logo, a mim não. Mas a ti não. Não, a mim não. Eu tenho Deus na minha vida. Não vai acontecer. Há pessoas que não entendem. Eu não quero saber se entendem ou não entendem. Se as pessoas me quiserem pedir a explicação, eu explico porquê. Eu explico porquê. Mas se as pessoas não quiserem, não disserem nada e acharem que eu estou a ser arrogante, nada digo. Mas não trago maldição para a minha vida concordando, seja com quem for. Que as pessoas digam, isto está mal na minha vida, assim, assado. Nós devemos agarrar e levar essa pessoa a focar nas partes positivas, a tentar mudar, a tentar ajudar essa pessoa. Mas se a pessoa persistir, você não vale a pena. Você está a chover no molhado. Não vale a pena, não vai dar, não vai dar. O que é que você deve fazer? Olha, se quer um conselho, afaste-se. Porque vai correr muito mal. Cada vez que eu falo com cristãos, isto então, para mim, faz-me saltar a tampa. Cada vez que eu falo com cristãos, pessoas que andaram na igreja, pessoas que conhecem a palavra de Deus, e elas só falam negativo, só falam que lhes vai acontecer e está-lhes a acontecer mal, e que eu digo, mas o que é que elas tiveram a aprender? Onde é que elas tiveram? Que Bíblia é delas? O que é que elas andam a ler? E eu vou-lhes dizer o que é que elas andam a ler. Elas andam a ouvir televisão, andam a ouvir internet, andam a ouvir pessoas, andam a ouvir outras pessoas que não têm Deus nas suas vidas e estão a ser influenciadas por isso. 90% do que elas ouvem não tem Deus. E então elas tornam-se igual a eles. Falam o que eles falam, dizem o que eles dizem, não falando o que Deus diz. E depois trazem problemas para as suas vidas. Se você agarrar você agarra na Bíblia e leia a Bíblia. Por favor, leia a Bíblia. Agarre. Se você começou agora, há pouco tempo, ou há muito tempo não leia a Bíblia, agarre e comece no Novo Testamento. Comece em Mateus. Se você estiver muito aflito, não comece por Mateus, comece por João. E você vai ver o amor explícito de Deus para com o homem. Mas se você quiser, leia o Novo Testamento. E você vai ver Jesus operar. E vai ver que ele é completamente positivo. Ele não fala negativo. Ele só abençoa. Positivamente, ele não fala negativo. E depois você vai ver, acabando os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você depois de ler isto, você vai entrar em Atos. E em Atos vai ser homens e mulheres com Deus nas suas vidas a operar e a fazer milagres. E os milagres não param de acontecer pelas mãos deles. Porque são homens que andam segundo a palavra de Deus, andam com Deus nas suas vidas e os milagres acontecem. O mesmo que tem que acontecer na sua vida. Você sabe que o livro de Atos é o único livro que não tem amém no fim. Sabe porquê? Porque todas as cartas, todas as coisas dizem amém. No Novo Testamento dizem amém, no fim. Quer dizer, assim seja. Mas o livro de Atos não diz. Sabe porquê? Porque ainda hoje está a ser escrito no céu. O que nós, cristãos, estamos a fazer está a ser escrito no céu. Os milagres que estão a acontecer pelas nossas mãos estão a ser escritos no céu. E Deus espera de nós milagres. Porque Jesus disse: vós fareis milagres maiores que estes. Maiores do que eu fiz. Porque eu não tenho tempo, eu vou para o Pai. Você sabe que um pastor, um pastor evangelista muito conhecido na Coreia do Sul,
na pista de aterragem, no aeroporto, não havia sítio para ele pregar. Então ele pregou no aeroporto e não havia cadeiras para se sentar. Toda a gente se sentou do chão. E foi mais de 1 milhão de pessoas que ele falou. Mais do que alguma vez Jesus falou. Jesus espera de cada um de nós. Não é de pessoas especiais. É de cada um de nós. Os milagres superiores daqueles que ele fez. E já fazendo o que ele fez já é uma bênção tremenda. Mas ele espera mais. Mais. E você vai dizer, mas isso é preciso muita fé. Não, é preciso você andar com Deus. É você deixar de ouvir o que os outros ouvem, deixar de ser influenciado pelo que os outros ouvem e começar a buscar a palavra de Deus, começar a ler e ouvir mais de Deus, ouvir mais dos milagres que Deus faz, ouvir mais do que Deus tem feito. Só assim. Uma das coisas impressionantes que Deus tem para nós é o seu amor. Agora entenda uma coisa, e eu quero que você entenda isto muito bem. Deus nos ama a todos na terra. Deus ama a todos na terra. Há aqueles que aceitaram Jesus no coração e esses se tornaram filhos de Deus. Esses, Deus ouve a sua oração. Não quer dizer que aos outros não ouça também? Talvez. Mas aos filhos de Deus é garantido que Ele ouve. Mas Deus ama a todos. Sim, ama a todos. Agora explique-me uma coisa a mim. Você é um pai e tem filhos. E os seus filhos ainda estão numa idade que estão debaixo da sua hierarquia. Ainda não têm mais de 18 anos, por assim dizer. Estão em sua casa, vivem perante a sua lei. E vocês dizem a eles para fazer alguma coisa, de uma certa forma, e eles fazem. Está tudo bem. Mas há um que não faz. O que é que vai acontecer a esse filho? Você vai repreendê-lo, vai chamá-lo a atenção. É ou não é? A maneira de Deus chamar a atenção e repreender, muitas das vezes, é começando a acontecer coisas que não eram normalmente para acontecer. E quando isso acontece, acredita em mim, Deus já esgotou toda a forma de falar com essa pessoa. Já tentou mandar outras pessoas falar com ela, para ela mudar a sua atitude. Já tentou, através de outra pessoa também, falar com ela, para ela mudar a sua atitude. A pessoa mantém e quer fazer o que ela quer, da forma como ela quer. Tem Deus na sua vida? Claro que não tem. Então o que é que está à espera que aconteça? O bem? Certeza absoluta que não. Mas Deus ama. Claro que ama. E muito. Porque se não amasse, grande parte dessas pessoas morriam. E, no entanto, Deus não lhes traz a morte. Toda a gente vai dizer, cada vez que ouvir o título desta mensagem, muita fé. E glória a Deus, eu quero ter muita fé. E o preço a pagar, está disposto? Está disposto a mudar a sua vida? Não é mudar a sua vida, deixar de fazer isto, aquilo, não. É mudar a sua vida de ouvir. Porque começa por uma coisa. Se você deixar de ouvir certas coisas e começar a ouvir a palavra de Deus, a vontade de Deus, você vai mudar. E vai mudar de dentro para fora. As suas atitudes mudam, as suas palavras mudam. Porquê? Porque você está a ser mudado de dentro para fora. A sua maneira de pensar muda,
Você já não olha para problemas e não vê um problema, é sempre uma solução. Você entende? Quando há qualquer coisa para resolver, você não agarra-se a Deus e diz: Senhor, ajuda-me, preciso de ti. Preciso de ti, Senhor. Como sempre preciso de ti, oh glória. Mas ajuda-me nesta fase, dá-me o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo... Há alturas que eu estou a falar com pessoas, sabe o que é que eu sinto? Ficar calado. Sabe o que é que eu faço? Exatamente isso, fico calado. Há alturas que eu tenho que tomar decisões e Deus diz-me para ficar calado. Eu, em vez de tomar decisões, fico calado. E sabe o que é que acontece? As coisas resolvem-se sozinhas, sem eu fazer nada. Sem eu dizer palavras. Cada vez que você busca a Deus, você está a buscar o Pai das Luzes. Essa luz fica em si e você irradia a luz. Isso quer dizer que você é abençoado. Porque você está a buscar a luz. O que é que eu anseio para a minha vida? Olho que os meus filhos façam o mesmo. Meus filhos busquem a luz. Porque se não buscarem, eu nem quero dizer nada. Muita fé. Muita fé. Nós estivemos em Mateus 8, não foi? Não, 15. Desculpem, a última vez que eu falei em Mateus 15. Foi. Glória a Deus. Mateus 15, foi isso mesmo. Eu quero-vos mostrar algo. Pois é, Mateus 14. Ah. Mateus 14. Mateus 14, 29. Vamos lá abrir a Mateus 14, 29. Por isso é que não estava. Mateus 14, 29. Glória a Deus. Mateus 14, 29. É impressionante o que este homem faz. Este homem, quem é este homem? É o discípulo de Jesus que vai se tornar o apóstolo Pedro. Jesus mandou que toda a gente entrasse para dentro do barco e fosse à frente. Eles cá nem pensaram, tem Jesus, como é que depois ele vem ter connosco? Mas pronto, ele mandou-nos, nós vamos. Eles foram no barco. Jesus ficou a orar. Só que veio uma grande tempestade. Estes eram homens já habituados, eram pescadores, Pedro era um pescador. E estava habituado a tempestades, habituado. Portanto, era uma tempestade mesmo. Vento e tudo mais, complicada. Eu disse 29, mas peço desculpa, é 27. 27. Mateus 27. Jesus começa a andar por cima da água. Por cima da água, começa a andar em direção ao barco. E quando eles o veem, ficam aflitos, pensam que é um fantasma, porque ninguém anda por cima da água. Mateus 14, 27. Jesus, porém, nos falou dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais, não tenhais medo, sou eu. E respondendo Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Se és tu, então manda-me ter contigo, eu também quero andar sobre as águas. E ele disse, no versículo 29, ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Andou sobre as águas para ir ter com Jesus.
Estou. Jesus estava a andar sobre as águas. E Pedro também andou sobre as águas. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir ao fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Porque ele teve medo. Começou a ir ao fundo. Antes de ter medo, ele andou sobre as águas. Ele fez o que nenhum homem fez. Andou sobre as águas. Mas depois teve medo. E o medo fez-o ir ao fundo. Versículo 31. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? É aqui que muita gente perde o foco. Duvidar. Porque a pessoa duvida que Deus vai responder, mas porquê que Deus não há de responder na sua vida? Explique-me lá a mim, porquê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que não crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus deu o seu Filho por nós, não nos dará também com Ele todas as coisas? Ouça, se alguém está disposto a dar o seu Filho para ser crucificado em nosso lugar, se nós pedimos outra coisa qualquer, Ele não nos vai dar. Não tem lógica nenhuma. Então porquê que você duvida que Deus vai operar na sua vida? Porque garantidamente Ele vai operar. Eu vou lhe dizer o que é que a palavra de Deus diz. A palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. A palavra de Deus diz que você, por ter falta de conhecimento de Deus, você vai ter problema. Parece quer dizer vir a ter problema. Ou ter problema, exatamente. Por causa da falta de conhecimento. Você sabe que em Portugal, noutros países, na Europa principalmente, não acontece muito isso. Mas em Portugal havia, talvez agora esteja a mudar, glória a Deus está a mudar, mas até há pouco tempo, quer dizer, há uns anos atrás, acontecia o quê? As pessoas eram enganadas por falta de conhecimento da lei. Por exemplo, na lei dos equipamentos eletrónicos, por exemplo, ou de qualquer compra que você compre, atualmente a lei mudou desde o princípio deste ano e mudou para... Não foi o princípio deste ano? Ou foi do ano passado já? Hã? Foi o ano passado, eu peço desculpa. Foi em 2020. 2022. Sim. 1/1/2022, portanto já foi o ano passado, não foi este ano. A lei mudou e dá 3 anos de garantia a todo o material que é vendido. As pessoas dizem, não, isto só tem 1 ano de garantia. É mentira. A lei diz que é 3. Não, isto só tem 2 anos de garantia. É mentira. Tem 3. O que é que eu quero dizer com isso? As pessoas que não têm conhecimento da lei são enganadas. E muito povo de Deus é enganado por falta de conhecimento do que é que Deus diz, da lei de Deus para conosco. Eles perdem porque deixam-se levar o que é que os outros dizem. A mim já chegaram ao pé de mim por causa de um telemóvel que eu cheguei lá e que a lei o que dizia era que tinha que haver acordo entre as partes para o tempo de reparação. Atualmente a lei já não diz isso, diz que é 1 mês de tempo de reparação. Ao final do mês, se o produto não for reparado, tem de ser devolvido o valor monetário. Isto é o que a lei diz.
Mas eu, na altura, acordaram comigo e dava mais ou menos 1 mês e meio. Era 1 mês, 30 dias úteis. Dava 1 mês e meio, mais ou menos. E eu olhei para aquilo, não achei muita piada, mas pronto, tudo bem, assinei. Não fui lá nunca mais e na altura em que fazia 1 mês e meio, cheguei lá e perguntei para o aparelho. E eles disseram, não, ainda não está reparado. E eu, diga. Quando eu disse, diga, ele disse, se calhar é melhor chamar o gerente. É melhor, é. E quando o gerente chegou, virou-se para de mim, não, é que ainda não está reparado. Pá, eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. O tempo de reparação é de acordo entre as partes. Eu assinei um papel, 30 dias úteis, já passou os 30 dias úteis, portanto, ou você me dá o equipamento novo, ou me devolvem dinheiro. Isso não é bem assim. Não é bem assim, quer que eu vá buscar a lei? Eu tenho ali no carro. A falta de conhecimento traz-nos problemas. Eu podia, se eu não tivesse o conhecimento suficiente, eu seria enganado, porque a pessoa ia dizer, isso não é bem assim e tal, e eu, como não tinha o conhecimento suficiente, era enganado. E o povo de Deus é enganado porque não tem o conhecimento suficiente das coisas de Deus para connosco. Em que Ele nos garante que somos abençoados. Em que Ele nos garante que Ele está connosco até à consumação dos séculos. Mas você tem que conhecer a palavra de Deus. O que é que Deus diz? Para você poder usar a seu favor. Como eu usei a lei portuguesa a meu favor. É escusado será dizer, no dia a seguir telefonaram-me e devolveram-me o dinheiro. Claro, não havia outra hipótese. Porque a pessoa foi consultar a lei e viu que eu estava a dizer era verdade. Quando você conhece a lei de Deus para a sua vida é transformada. Porque então você já não vai aceitar o que lhe acontece como coisas do destino ou coisas que estão a acontecer porque, pronto, foi por acaso. Não. Em que você faz como aquela mulher que Jesus diz que não é bom dar aos cachorrinhos, em que ela diz, não, só uma pequena migalha daquilo que sobra da tua presença é o suficiente para curar a minha filha. Só um pequeno ato de Deus na sua vida abençoa a sua vida. E você é abençoado, é liberto, é curado no nome de Jesus. Mas você acredita. Há versículos que você tem que ter em mente. E não pode nunca deixá-los na sua vida. Nunca. Eu vou-vos falar de cura, por exemplo, e depois eu quero falar sobre a área financeira. Eu vou dar mais 4 versículos. Eu sei que já vou com alguma hora adiantada, mas isto é importante para você agarrar, perceber a vontade de Deus para a sua vida. Vamos abrir a Isaías 53, 4. Isaías. Quem é Isaías? Isaías é um profeta de Deus. Um profeta que descreve, é impressionante, 700 anos antes de Jesus vir a nascer sobre a terra, entre que Jesus se manifestar no meio do povo de Deus. Isaías 53, 4. 700 anos antes descreve como é que Jesus viria à terra e o que ele vinha fazer. É impressionante o que Isaías faz. Agora veja o que é que ele diz. Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reportámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisaduras. As feridas que lhe fizeram no corpo. Você sabe que Jesus foi chicoteado antes de ser crucificado? Pelas feridas que fizeram no seu corpo, nós fomos curados. Este é daqueles versículos que você nunca se pode esquecer. É daqueles versículos que você tem que trazer e sabê-lo de cor sempre.
Por cada vez que o diabo tentar pôr uma enfermidade na sua vida, você tem que declarar este versículo. Jesus foi à cruz em meu lugar e me levou toda a enfermidade e toda a dor em nome de Jesus, por isso eu estou curado. E você pode dizer, mas eu não sinto curado. Eu sinto com a dor e com o problema. Mas você declara o que quer receber. Declara a palavra de Deus. É exatamente, eu não estava com o produto reparado, estavam a dizer que não estava reparado, que não era assim, que não era assim, e eu disse, não. O que a palavra de Deus diz, ou antes, o que a lei portuguesa diz é assim, e tem que ser assim que é cumprido. Da mesma forma nós dizemos, a lei de Deus para a minha vida é assim. Pode não ser para os outros, mas para mim é. Eu estou curado, em nome de Jesus. Isaías 53, 4 e 5. Vamos agora a outro versículo. 1 de Pedro 2, 24. Primeira de Pedro 2, 24. Estes são versículos que você que conhece Deus na sua vida e ama a Deus, que você não pode esquecer nunca. E é daqueles versículos que você cada vez que haja qualquer coisa, cada vez que há uma tentativa de dor no seu corpo, cada vez que há problemas, você tem que o declarar. Veja o que está aqui escrito, 1 de Pedro 2, 24. Levando ele mesmo no seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. As coisas não estão a acontecer como você quer, a nível de saúde. Então está na altura, você que é cristão, você que ama a Deus, está na altura de você agarrar e ordenar que assim seja na sua vida. Está-me a ouvir? Você tem o poder de transformar a sua vida. Declarando aquilo que Deus quer. Não fazendo o que o mundo diz, não fazendo o que os outros dizem. Não, mas isso é consequência. É normal. Normal nada. Eu não aceito. Eu não aceito maldições hereditárias na minha vida. Em nome de Jesus. Eu não aceito. Eu rejeito tudo isso na minha vida. Eu estou curado. Em nome de Jesus. Ouça o que está escrito aqui. Vamos abrir em Salmos 103. Aqui em Salmos 103 até declara bênção para duas áreas da vida. Salmos 103. Eu não disse o versículo, para não? Versículo 2. É impressionante. É impressionante o que Deus diz. Davi vira-se e diz, Salmo 103, 2. Salmos 103, 2. É impressionante Davi, que tinha um relacionamento com Deus muito grande, ele não fazia nada. É impressionante, o Davi é um exemplo muito grande para as nossas vidas. Ele não fazia nada sem consultar a Deus. Ele não entrava em guerra sem consultar a Deus. Ele não lutava, não ia para qualquer lado sem consultar a Deus. Porquê? Porque ele sabia que pela comunhão que ele tinha com Deus, ele trazia vitória. E o mesmo tem que acontecer com as nossas vidas. Você tem que depender do que a palavra de Deus diz. E veja o que é que está aqui escrito. Salmo 103, 3. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nós somos beneficiados por Deus e não nos podemos esquecer desses benefícios. Amém? É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Ponto. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas, não é algumas, não é aquelas, não é as mais fáceis, é todas as tuas enfermidades. É Ele, Deus.
É quem redime a tua vida de benição de coroa de benignidade e misericórdia. Agora veja bem que o versículo 5 é quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. É quem enche a tua boca de bem. Oh glória! Na área financeira você tem que perceber uma coisa. É da vontade de Deus que você esteja abençoado. A palavra de Deus diz, lá em Mateus 6:33, penso eu, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo o resto vos será acrescentado. Vocês não vão ter falta alguma, mas têm que buscar primeiro o reino de Deus. Garantidamente, segundo o que a palavra de Deus diz, eu não vou ter falta alguma vez na vida. Mas eu tenho que buscar o reino de Deus. É Ele que enche a minha boca de bem. É Ele que enche a minha boca de bem. É Deus. Não é o que eu te faço, não é o que eu trabalho, não é da forma como coisa, não é da maneira que eu penso, da maneira que eu sei, da maneira que eu acho. É Deus. Entende? É Ele que enche a nossa boca de bens. Agora vejam o versículo Salmos também, eu acho que é 81, é isso, 81:10. Salmos 81:10. Eu acho impressionante cada vez que Deus diz isto que eu vou ler. Salmos 81:10. Eu sou o Senhor, teu Deus. E você diz, pronto, é o Senhor. Não, você não está a perceber. Ele está a dizer, sou eu que mando. Eu sou o Senhor, diz Deus. Sou eu que mando. É isto que ele está a dizer. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre a tua boca e te encherei. Confia, abre. Ele diz, estenda a tua estaca, estenda a tua tenda, alarga, porque vai vir bênção sem limite. Mas como é que isso é possível? Eu quero lá saber disso. Eu quero saber o que é que a palavra de Deus diz. Eu quero saber o que é que... Um homem de Deus virou-se e disse assim, vocês podiam me tirar tudo o que eu tenho. Eu voltaria a ter tudo outra vez, porque esta palavra, a palavra de Deus e Deus na minha vida produziu tudo para mim. Me deu mulher, me deu filhos, me deu tudo. Da mesma forma, você tem que entender, você tem que depender do que Deus diz, não é do que as outras pessoas dizem, não é que os médicos dizem, não é que os analistas... Ouça, nós estamos em 2023, início do ano, 1/8/2023. A perspectiva para este ano é... Você percebeu? Perante todos os analistas, perante tudo o que dizem, vai ser muito complicado e tal, e não sei, eu não quero dizer a maldição. Vocês querem saber o que eu digo? Não sei o que é que a palavra de Deus diz. Eu sou abençoado ao entrar e ao sair de todo lugar. Garantidamente, 1000 que irão ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito, eu não sou atingido. E Deus diz, abre a tua boca, eu te encherei. Então, glória a Deus, eu vou ter que andar todo dia de boca aberta. Garantidamente eu vou ser abençoado. Porquê? Porque Deus diz. E para mim é o suficiente. Não importa o que o mundo diz, não importa... Ouça, houve duas grandes secas no tempo de Abraão. Houve uma seca no tempo de Abraão. Abraão foi para o outro lado e foi abençoado ricamente. No tempo do seu filho, houve uma grande seca. Em Isaac, houve uma grande seca. E ele era para ir para outro lugar. E Deus disse, não, fica aqui, na terra que eu te disser, e semeia nesta terra. A terra estava seca. Havia seca. E ele semeou. E Deus o abençoou. Você acha que alguma vez tem a ver com a água, com a seca, com como o mundo está? Não. Tem a ver com andar com Deus e confiar em Deus.
declarar a palavra de Deus. Fazer como aquela mulher disse, basta migalhas, eu sou abençoado. Migalhas da glória de Deus eu sinto para ser liberto e abençoado, em nome de Jesus. Eu quero terminar com um versículo que tem que ficar na sua memória para sempre. Vamos abrir nem mesmo Mateus 8, 5. Hoje batemos em Mateus e não saímos de lá. Mateus 8, 5. Glória a Deus, é um livro para você ler, Mateus 8, 5. É um livro para você ler. É um livro para você ler e reler e ler. Mateus, Marcos, Lucas, João. Veja o que está aqui, os Evangelhos. E depois todo o resto da Bíblia. Mas leia, encha-se da palavra de Deus, encha-se da positividade de Deus, das bênçãos de Deus. Encha-se, porque se você enchendo disso, não se está enchendo de porcarias do mundo. Não está a se encher daquilo que o mundo diz que é negativo, não vai dar, não vai haver hipótese, não vai haver isto, não vai haver aquilo, e agora as coisas não param, e você não para de ser abençoado no nome de Jesus. Amém. Não ouvi. Amém. Eu acho que ouvi, não está com força. Amém. Ainda mesmo assim, acho que está com falha. Amém. Você sabe o que quer dizer amém? Você está a trazer bênção para a sua vida. Você está a dizer assim seja. Assim você está a dizer, não vai faltar nunca nada na sua vida. E você está a dizer amém. Assim seja. Você vai ser abençoado este ano como nunca foi. Você está a dizer amém. Está a dizer assim seja. Glória a Deus. Eu quero falar sobre um homem que Jesus ficou de boca aberta com ele. Este homem tem um entendimento das coisas de Deus como nenhum outro teve. Este homem, Jesus o louvou por aquilo que ele fez. E o engrandeceu por aquilo que ele fez. Ele nem sequer é um discípulo de Jesus. Ele nem sequer é judeu. E veja o que é que acontece. Mateus 8,5. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião e rogou-lhe. Quem é um centurião? Centurião é um comandante de tropa, por assim dizer. É um romano. É um comandante romano de tropa. Portanto, tem homens ao seu encargo, normalmente perto de 6.000 homens, ou não, depende do tamanho. E tem servos com ele, tem sempre muita gente com ele. Eu vou voltar a ler. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião e rogou-lhe, dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e meu caridade será. Pois também sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E diga este vai, e ele vai. E diga outro vem, e ele vem. E ao meu criado faz isso, e ele o faz. E agora veja o que é a resposta de Jesus. Versículo 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiram: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, tanta confiança, que basta uma palavra que muda a vida de uma pessoa. Mas vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se à mesa com Abraão e com Isaque e com Jacó no reino de Deus, dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste seja feito. E naquela mesma hora seu criado sarou. Há outras descrições bíblicas, não sei se em Marcos, em Lucas,
que descreve que o centurião, quando voltou para trás, quando voltou para ir para casa, os soldados deles vieram ter com ele e lhe disseram a hora, e iam trazer a novidade que o criado dele estava sarado, estava curado, e depois lhe disseram a hora e o centurião comparou a hora e viu que realmente foi na altura que Jesus falou. Este homem percebia o que era autoridade. E estava sob a autoridade. E percebia a autoridade que existe em Jesus. A mesma autoridade nos dada a nós, agora, para falar para as circunstâncias e mudá-las na nossa vida. Deus me tem dito ultimamente uma coisa para fazer mais do que alguma vez eu fiz na minha vida. É disto, para quebrar toda a maldição sobre a minha área financeira, em nome de Jesus. E ordenar que venham finanças para as minhas mãos. Eu há muito tempo que não fazia isso. E eu tenho feito agora constantemente, se não diariamente. É Ele que enche a nossa boca de bens. Então, se a maldição veio até nós, a nível de saúde, a nível financeiro, qualquer nível, a nível do lar, a qualquer outro, está na altura de você, que é cristão, você, que é filho de Deus, se levantar e falar contra essas coisas. Porque basta uma palavra sua que Deus vai operar. Mas só com muita fé. E se você dizer, mas eu não tenho fé suficiente. Você pode fazer de duas formas. Junte-se a alguém com mais fé, mas tem de ser mesmo com mais fé. Venha falar comigo se quiser. Ou encha-se de fé. E como é que você enche-se de fé? Está na altura de você treinar. Como é que você treina para ter mais fé? É fácil. Deixe de ouvir o que não presta e comece a ouvir o que presta. Comece a ouvir mais da palavra de Deus que enche o seu coração. Comece a ler mais da palavra de Deus que enche o seu coração de coisas positivas. Então a sua fé vai crescer de uma forma impressionante. Mas você vai deixar de ouvir, ter de ouvir outras coisas. Você está-me a ouvir? Só assim você vai ter muita fé. Eu não estou a ser arrogante quando eu disse venha ter comigo. O que eu quero é que as pessoas sejam abençoadas. Mas entenda uma coisa. Por favor, entenda uma coisa. Se você chega ao pé de mim e diz que as coisas não estão e explica o que é que está e depois agarra e diz, pois as coisas estão assim e vão continuar assim, eu lhe digo logo na cara que você não lhe vai acontecer nada na sua vida, porque você só diz maldição com a sua boca para a sua vida. Nada vai resultar. Nem Deus vai conseguir operar. Agora, se você se humilhar perante Deus, confiar nele, ouça, você pode sair de peito inchado e dizer, Deus é comigo, ninguém pode ser contra mim. Está na sua altura de você mudar a história da sua vida. Mas para isso você precisa de muita fé. E pode carregar a sua vida com muita fé. Ouvindo os relatos que Jesus fez. Ouvindo o que Ele fez. Vendo, pensando sobre aquilo. Enchendo de algo positivo, que é a palavra de Deus. Você quer vencer? Você tem que fazer isso. Isto é se quiser vencer. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Eu peço que todos fiquem de pé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer, Pai,
Eu sei que muita coisa tem vindo até à minha vida. Mas eu sei a tua vontade e conheço a tua vontade. Tu enviaste o teu filho Jesus por mim à cruz, para que a maldição que estava destinada para a minha vida não caísse sobre mim, mas caísse sobre Jesus. Jesus pagou o preço por mim. Por isso a maldição, seja ela for, tiver o nome que tiver, não pode chegar à minha vida. Maldição de enfermidade, maldição de falta financeira, maldição de família desavinda, de problemas no casamento, problemas no lar, problemas em todo o lugar. Pai, creio em Ti. E a Tua palavra diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito, mas eu não serei atingido. É isto que eu creio, é isto que eu confio. E é isto que já está a acontecer na minha vida, no nome de Jesus. Não importa o que o mundo diz, não importa o que as pessoas dizem, importa o que Tu dizes. E a Tua palavra é a verdade e só a verdade. Por isso, Senhor, eu hoje declaro: estou por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Não importa as circunstâncias quais forem. Estou abençoado em todos os níveis, a nível de saúde, a nível financeiro, a todos os níveis sou abençoado e continuo a ser abençoado no nome de Jesus. Declaro que a minha boca recebo na minha vida já no nome de Jesus. É isto que eu creio, é isto que eu falo e é isto que eu recebo no nome de Jesus. A Tua palavra na minha vida, maior bênção de todas. Obrigado, Pai, pelo que Jesus fez por mim na cruz. Obrigado, Pai, pelo Teu amor por mim. Senhor, eu Te agradeço constantemente. No nome de Jesus. Amém. Antes de terminar, eu só lhe quero dizer: busque constantemente a Deus e você vai ver coisas impossíveis acontecer. Busque a Deus na sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Tudo o resto. Não importa o que seja, tudo o resto. Creia e acontecerá. Para a glória de Deus. No nome de Jesus. Muitas bênçãos, boa semana, bom início de ano, determinado em andar com Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém?